pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você está vendo esse vídeo. Nós vamos falar sobre reflexão da luz, basicamente em espelhos planos. Estou aqui fazendo uma apresentação para vocês via PowerPoint. Se tiver algumas coisas assim no meio do vídeo de parecer uma edição, é isso mesmo. Porque nem sempre tudo sai como a gente quer, tá bom? Então bora pro vídeo. Vamos nessa. Gente, então nós temos aqui a lei da reflexão. Para fazer um raio de luz refletido, eu vou desenhar aqui principalmente uma flechinha, porque daí assim isso significa, isso representa um raio de luz. Então o raio de luz está incidindo numa superfície, uma superfície refletora. E quando ele incide, nós vamos perceber que esse raio ele vai voltar para o meio onde ele estava. Então nós temos uma superfície que separa, pode separar dois meios, enfim. E quando um raio de luz ele vai e volta para o mesmo meio, a gente diz que ele sofreu uma reflexão. Ok, até aí, beleza. O que é a novidade dessa parte aqui? A novidade é a seguinte, ó. Nós vamos pegar o meio da ponta desse triângulo que foi formado, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para vocês. Pararão. Tá. Isto daqui se chama reta normal. Normal porque ela forma 90 graus com a superfície. Muito bom. E daí? E daí que essa reta normal, ela vai pegar esse ângulo e a gente vai perceber, ou deveria, né, se não fosse o professor meio lesado aqui, eles são iguais. Então, o ângulo formado entre o raio de luz incidente e a reta normal é chamado de ângulo de incidência. E entre o raio de luz refletido e a normal é o ângulo de reflexão. Lembrando que normal é o nome que se dá para quê? É o nome que se dá para quando a gente tem uma superfície, ela forma 90 graus entre essa e a outra, tá? Então você tem uma reta, essa reta que ela forma 90 graus. De maneiras que, por exemplo, se o I for igual a 30 graus, quanto vai ser o R? O R vai ser 30 graus. Eles são iguais. Só que eles podem perguntar para você quanto vale este ângulo aqui. Bom, a gente sabe que esse ângulo, vamos chamar esse ângulo de alfa, né? Alfa mais I tem que dar 90 graus. Então, ó, alfa mais 30 tem que ser igual a 90. Quanto vai valer o alfa? Ah, e o alfa vale 60. Vai chegar uma hora que você vai fazer isso aqui rápido. Você vai falar assim, ah, aqui é 30, para dar 90, 60. Entendeu? Bom, essa é uma das leis da reflexão mais importantes que tem. O ângulo de incidência seria igual ao ângulo de reflexão. Então, vamos anotar ela aqui. Ó. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão sempre. Só sempre. E qual é a outra grande lei da reflexão? Essa outra a gente fala, mas ó, é assim, significa que eles são coplanares. Estão no mesmo plano, o raio de luz incidente e o refletido. Ou seja, eu nunca posso pôr um raio de luz que ele incide para cá e ele saia da luz, você entendeu? Saia daqui da tela. Ele sempre precisa estar no mesmo plano. Basicamente é isso. Tipos de reflexão. Ah, esse aqui é interessante. Com relação à superfície. Com relação à superfície, a gente tem dois tipos de superfície. Tem uma superfície lisa, que é tipo essa aqui que eu mostrei para vocês. Então eu vou fazer aqui uma superfície lisa. E qual que é a vantagem dessa superfície lisa? A vantagem da superfície lisa é o seguinte. Quando você tem raios de luz que eles são paralelos entre si, vou fazer aqui mais um. Pronto. O que vai acontecer? Sempre tem que ter a reta normal para você poder perceber isso, tá? Bom, raios de luzes incidentes paralelos entre si, o raio de luz refletido também será o quê? Paralelo entre eles. Então deixa eu só fazer uma coisa aqui, opa. PowerPoint tem essas coisas, né? Pior que o PowerPoint ser assim, é a gente não tá editando, né? Aí complica. Bom, então tá aqui, ó.
Isso é uma reflexão especular. Por isso que a gente vê nossa imagem refletida em algumas superfícies, por exemplo, umas baixelas de prata, né? Aliás, você sabia que o seu espelho que você vê lá, ele tem prata? Por isso que você tem uma leve tendência a olhar para uma travessa de prata e falar, olha, parece um espelho, é porque é mesmo, né? Então, superfície especular, por exemplo, você acabou de ilustrar o carro, ou então você olha para a televisão, só para a tela da televisão, você vai ver que ela é lisa, você consegue observar perfeitamente a reflexão dos objetos. Então isso é uma reflexão especular. E o que vem a ser uma reflexão difusa? A difusa é completamente diferente. A difusa ela funciona assim, quer ver? Olha só, eu tenho uma superfície que ao invés dela ser lisinha, ela é uma superfície completamente irregular. Quem é isso? A toalha que você tem, o seu rosto, a parede, entendeu? E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: esses raios de luzes vêm incidindo paralelamente. E o que vai acontecer? Agora você vai entender. A reta normal é sempre normal à superfície. Por exemplo, essa que eu estou desenhando aqui tem que formar 90 graus com a superfície que ela está. Agora formou. Próxima reta normal vai formar 90. Ó, essa outra superfície ela está pegando aqui. Ó como tá a normal daqui. E a normal dessa daqui está quase no raio de luz. Ó. Pronto. Você tem as suas respectivas retas normais. E como que sai o raio de luz refletido? O raio de luz refletido é sempre igual ao ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência e de reflexão são iguais. Olha que balbúrdia vai acontecer. Balbúrdia. Olha a palavra que eu estou usando. Olha não, né? Escuta a palavra que eu estou usando. Ó, o outro vem para cá. E esse outro faz assim. Ó, eles não são nem um pouco paralelos, tá vendo? Dá uma sensação estranha, né? Então aqui, ó, raio de luz incidente, raio de luz refletido. Raio de luz incidente, raio de luz refletido, raio de luz incidente e refletido. Então, a reflexão difusa da luz permite a gente ver os objetos, mas não permite a gente ver nossa imagem neles, tá? Então, basicamente é isso. Vamos ver se vocês entenderam esses dois conceitos aqui. Eu preparei alguns exemplos para vocês com questões de vestibular, tá bom? E vamos ver. Primeiro, observe as figuras de raios luminosos incidindo em superfícies diferentes. Uma superfície da figura A e a superfície da figura B. Você vai pausar o vídeo, vai ler e vai verificar qual a resposta correta. Feito isso, vamos lá. As figuras A e B representam respectivamente. A resposta é, em cima na figura A, uma superfície lisa, portanto vai dar uma reflexão especular da luz, e embaixo uma reflexão difusa. Então, reflexão especular e reflexão difusa, alternativa A. Próxima questão, questão da Unesp. Um raio de luz monocromático incide sobre uma superfície plana em um bloco de vidro de tal modo que o raio refletido forma um ângulo de 90 graus com o raio refratado. Refratado é esse raio aqui, que ele mudou de meio, material, tá? Então aqui é um daqueles exemplos que ele pede para que você dê o ângulo de incidência de reflexão e de refração, só que a gente precisa daquela retinha que se chama reta normal. Muita gente pode até entrar na pegadinha e falar, olha aqui o ângulo de incidência. Lembrando que o ângulo de incidência não é esse, é sempre que o raio de luz incidente forma com a normal. Lembra que eu falei que na soma tem que dar 90? Então, 32 mais quanto vai dar 90? Você passa para o outro lado, você vai ter o que? 90 menos 32. 90 menos 32 costuma dar quanto? 90 menos 32 costuma dar 58. Então deixa eu melhorar aqui. Então você tem aqui, deu 58 graus. Então aqui deu 58. Agora que você já sabe que aqui é 58 graus, o ângulo de reflexão, ele é idêntico, é 58 graus. De maneiras que aqui
será igual a quanto? Igual a 32. Então, aqui vai ser 32. A gente sabe que o ângulo aqui somado, porque ele deu no enunciado, tá? Nem sempre é assim. Tem que dar 90. A gente já fez essa conta. Se tudo isso aqui tem que dar 90, e aqui já tem 32, quanto vai valer esse ângulo aqui? 58 graus. Se vale 58 graus, ele pede o ângulo de refração. O ângulo de refração é o ângulo que é formado entre o raio de luz refratado com a normal. Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui, para que 58 com 90 de 90, tem que ter 32 graus. Então, resposta. Ângulo de incidência. O ângulo de incidência I vale 58 graus. E o ângulo de refração R vale 32 graus. Tá bom? Próxima. Aí você fala assim, mas aquela questão não vai cair. Caiu no Mackenzie agora há pouco, ó, 2018. Então, como é que a gente faz ela? Então, você tem um raio de luz incidente do meio B para o meio A, só que ele está incidindo do meio de baixo, né? Isso aqui, inclusive, quando a gente for falar de refração, eu vou falar, olha, gente, não fica decorando a equação, decora a lógica, porque fica mais fácil. Isso aqui é um exemplo, o Mackenzie gosta muito de trabalhar esse tipo de situação. Então, ele pede para nós aqui os ângulos de reflexão e de refração. Então, para a gente saber o ângulo de reflexão, mais uma vez a nossa pegadinha aqui, se aqui vale 60, para dar 90 graus, que é o raio normal, que é o ângulo da reta normal, preciso de 30. Então, o ângulo de incidência é 30 graus e o ângulo de reflexão vai ser quanto? 30 graus. Então, o primeiro ângulo a gente já achou. Agora, aqui vai ser 60. Não é isso? Tudo bem? Raio de luz refratado aqui deu 60. Para que forme 90 graus aqui precisa ser 60 graus. Então, a resposta do que ele está me pedindo é o de reflexão, que é o de 30, e depois o de refração, que é o de 60. Então, ficou 30 e 60, a alternativa A. Tá? Questão do Mackenzie atual. Facinho essa? Legal? Muito bem. Agora eu vou explicar uma outra coisa para vocês a respeito da imagem de um espelho. Quando a gente tem, você tem, por exemplo, aqui, quer ver? Ó, vou desenhar um espelho plano. Então, para desenhar um espelho plano, vou utilizar minhas fantásticas habilidades de fazer uma edição na hora, num vídeo aqui. Então, você tem aqui um espelho plano, pronto. Só para vocês saberem, um espelho plano, na representação, ele vai ter uns risquinhos atrás, a gente chama isso aqui de achurado, tá? Essa parte indica que é a parte de trás do espelho. E qual que é a grande sacada do espelho? A grande sacada do espelho plano é o seguinte: vamos supor que eu tenha um objeto aqui. Esse objeto aqui, eu vou chamar esse objeto de A. Esse objeto ele estará a uma distância, e a distância a gente sempre mede formando 90 graus, tá, com a superfície do espelho. Vamos supor que essa distância seja uma distância D. A imagem formada por um espelho plano estará na mesma distância D. E a gente representa a imagem, tudo que tem a ver com a imagem, com uma mesma letra, só que a gente coloca um linha depois. Então, esse aqui é um objeto real. Objeto real. E aqui a gente tem uma imagem. Essa imagem, ela não é real. Por que ela não é real? Ela não é real porque ela não foi formada pelo cruzamento dos raios de luz. Ela está atrás do espelho. Então, ela é uma imagem que a gente chama de virtual. Ó, tá bom? Então, toda imagem de um objeto real formada num espelho plano é uma imagem virtual. Outro detalhe importante do que a gente acabou de observar é a distância ser a mesma. Então, se a distância é a mesma entre o objeto e o espelho, e a imagem é o espelho, a gente chama isso de simetria. Então, a imagem ela é simétrica, sempre. E tem uma outra palavra muito interessante, que acontece devido à simetria. Qual é essa palavra? Essa palavra poucos conhecem. Se chama enantiomorfismo. O que é o enantiomorfismo?
O enantiomorfismo funciona da seguinte forma. Imaginem vocês que eu tenho aqui um espelho plano. Não sei se vocês já viram algumas ambulâncias que aparecem com... Tá, se você olhar pelo retrovisor, você enxerga direitinho. Mas se você for olhar diretamente, ela sai estranha, né? Tá parecendo estranha, porque ela está escrita de maneira enantiomorfa ou espelhada. Como é que faz isso? Então vamos supor que eu coloque aqui uma palavra sapo. Ó. O que é o enantiomorfo? Devido à assimetria que a gente acabou de ver, a palavrinha, a letrinha mais próxima do espelho é o O. Então, a primeira letrinha que vai aparecer é o O também. Depois é o P, só que o P, primeiro, mais próximo do P tem uma barriguinha e tem as costinhas. Mais próximo do espelho é a barriguinha, então a gente vai fazer a barriguinha do P, depois as costinhas. Olha como sai o P, que estranho. O A, praticamente ele é enantiomorfo nele mesmo. Agora o S sai uma coisa assim muito estranha. Então, a gente diz assim, que esta forma que eu estou lendo aqui é uma forma enantiomorfa. Enantiomorfa. Algumas pessoas, algumas instituições colocam enantiomorfismo como sendo reverso, tá? Mas a palavra correta é enantiomorfa. Então vamos verificar como que isso aparece no vestibular. No vestibular, por exemplo, da FUVEST, apareceu assim: um motorista de automóvel, ao olhar para o seu retrovisor, vê um caminhão e lê a imagem no para-choque, a palavra sorria. Podemos concluir que no para-choque do caminhão estava escrito como? Então, ele olhou pelo retrovisor, o retrovisor é um espelho. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou escrever a palavra sorria. Vou imaginar que eu tenho um espelho aqui. E vou escrever de maneira enantiomorfa. Então, primeiro, ó, depois o I, o R de uma forma estranha. Que estranha, né? Enantiomorfa. O O, depois aqui, o S. Qual alternativa vai me dar isso? A alternativa C. E uma coisa interessante, se você quiser fazer de uma forma rápida, você escreve sorria na borracha e carimba ela. Vai aparecer de forma enantiomorfa. Mas não vem com essa de querer levantar a prova para ver do outro lado da folha. Se você fizer isso, o examinador tira a prova de você. Próxima questão, sobre simetria da FUVEST também. Trata-se de duas irmãs, Maria e Joana, que são gêmeas e têm a mesma altura. Maria está olhando no espelho vertical, encontra-se a 5 metros desse. O espelho é retirado e a Maria vê a Joana, com as mesmas dimensões que ela via a imagem. Então a Joana está querendo pregar uma peça na Maria. E ele quer saber qual a distância entre Maria e Joana. Bom, se a Maria está a 5 metros do espelho, a imagem dela, se a Joana quer imitar a imagem, ela vai ter que estar simétrica. 5 metros do espelho. Então a distância entre, aspas, o objeto e a imagem ele chamou de D. Mas aqui é 5 aqui, é 5 aqui, quanto que vai dar? O D vai ser igual a 5 mais 5, que dá 10. Pronto, é assim que a gente faz. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Então, agora a gente vai para as cores do corpo. Como é que a gente vai perceber as cores de um corpo? Bom, basicamente funciona assim. Lembrando que a gente enxerga os objetos por reflexão, certo? Quando nós observamos que um objeto incide sobre ele uma luz branca, o que eu quero dizer com luz branca? A luz branca, ela é uma luz que possui todas as cores. Então vem todas as cores para cá, todas, sem exceção. No entanto, a gente enxerga esse corpo porque ele vai refletir todas as cores. Então ele reflete todas as cores ao mesmo tempo. Se ele reflete todas as cores ao mesmo tempo, a gente tem uma mistura dessas cores, certo? E essa mistura dessas cores vai me dar a impressão de que eu estou vendo uma cor branca. Ó, se eu misturar tudo isso, eu vou ver o branco. Então, por que eu estou vendo o branco? Porque ele recebe todas as cores e reflete todas as cores. Então, se você pensar assim, ele recebeu
Laranja, recebeu, então ele vai refletir laranja. Recebeu, sei lá, ele recebeu o vermelho, ele vai refletir o vermelho também. Opa. Ele vai refletir o vermelho também, né? Se ele recebeu o azul, ele vai refletir o azul também. Ele vai refletir sempre tudo que você mandar nele. Por isso que você vai enxergar aquele objeto é branco, porque ele tem essa capacidade, essa propriedade, tá bom? Uma propriedade desse material. De maneiras que você só vai ver branco porque você tem todas as cores. Se eu tiver apenas uma das cores, você vai ver a cor que tiver. Então, por exemplo, eu coloquei luz vermelha. Se eu coloquei luz vermelha, esse objeto, que é o mesmo que está lá, vai refletir todas as cores. Então ele reflete a luz vermelha e a cor que vemos é vermelha. Se eu colocar luz verde nele, o que vai acontecer? A propriedade desse objeto é refletir tudo. Então a gente vai ver um objeto verde. Se esse objeto que eu estou falando para vocês receberem luz amarela, a gente vai ver ele refletir amarelo. Então você vai ver ele amarelo. Então todas as superfícies brancas, ao serem incidido uma luz de uma única cor, a gente chama de monocromática, tá? Uma única cor. Branco são várias cores, a gente chama de policromática. Então sempre vai ser assim. No entanto, nem todos os objetos que a gente enxerga são brancos, né? Por exemplo, esse aqui. A gente está vendo ele verde. Por que a gente vê esse objeto como verde? A gente vê esse objeto como verde porque a luz branca incide. E quem quer a luz branca? A mistura de todas as cores. Lembra disso? Então, quando a luz branca incide, o que vai acontecer, por exemplo, com o vermelho? O vermelho vai ser absorvido. Vai ser absorvido, vai ser absorvido nessa superfície. O que vai acontecer com a luz azul? A luz azul vai ser absorvida. Não, mas o verde não tem azul. Estamos falando de cores puras, pigmentos puros. A única cor que vai sair é a cor que você enxerga. Então, esse corpo ele tem uma propriedade de absorver todas as cores, exceto uma que ele reflete. E essa que ele reflete, ele manda para o teu olho. Então, é que menos absorve. Olha que interessante. Por exemplo, uma folha numa árvore. A cor que ela menos absorve é o verde. Porque é a cor que a gente vê a folha. Ela está refletindo. Então, de maneiras que, vamos lá, pegar esse objeto que está aqui. Nesse caso, se você só tiver luz vermelha, a luz vermelha, o que acontece com esse objeto? Vai ser absorvida. Se vai ser absorvida, a gente não vai enxergar nada mais. Se não enxerga nada mais, sabe o que vai acontecer? A gente enxerga essa superfície como uma superfície escura, uma superfície negra que a gente chama, um corpo negro. Então, ela fica preta. Eu estou falando meio assim, mas é que faz sentido, tá? A cor que você vê vai ser o preto. Por que preto? Porque esse corpo é esse aqui. Ele só reflete verde. Se ele não tem verde para refletir, você não vai enxergar nada. Professor, e agora que eu coloquei a luz verde? Agora que você colocou a luz verde, vai ser refletida a luz verde. E se vai ser refletida a luz verde, significa que você vai ver essa bola inteirinha como verde. Por quê? Porque ela tem essa característica. Não é? É, professor. Então, vamos lá. A gente vê verde. E o amarelo? Putz, mesma coisa. O amarelo vem para essa bolinha que ela tem essa característica de só refletir a luz verde e vai ser absorvido. E se vai ser absorvido, que cor que a gente vai ver? Nenhuma. A gente não vê cor porque ficou tudo absorvido. E se ficou tudo absorvido, a gente vai ver preto. Aqui, ó. Então a gente vai ver preto. Vamos ver se vocês entenderam isso. Esse corpo é vermelho por quê? Esse eu já sei, professor. Professor Pancrácio, oi, que tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Aparece todas as cores aqui incidindo na superfície que a gente percebe ser vermelho. O azul, o que acontece com o azul? O azul vai ser, professor, o azul vai ser absorvido, é isso aí. Vai ser absorvido. E que mais? O que acontece com o verde? Professor, o verde é absorvido também. Ótimo.
Só uma cor vai ser refletida. Qual? O vermelho. Veja que a gente está vendo aqui a incidência da luz branca. Agora, o que acontece nessa superfície dessa característica se eu incidir somente luz vermelha? Ah, professor, a luz vermelha sai, ele tem essa capacidade de fazer o quê? De refletir. É isso mesmo. A gente reflete o vermelho. Então, esse corpo parecerá, se iluminado numa sala com cor monocromática vermelha, para você ele parecerá vermelho porque ele tem essa propriedade. Tá bom? Tá bem? Tá bem, professor. Ô, professor. Então aqui, ó. A cor que a gente vai ver é vermelho. Ah, Candinho. Agora, e se por acaso vier o verde? Ai, o verde ele é absorvido, né? Até o Policarpo sabe. E se for absorvido, a gente não vê nada. A gente vai ver uma superfície que não reflete nada. Quando não reflete nada, a gente chama de corpo negro. A gente vai ver preto tanto aqui no verde quanto se eu incidir o amarelo. Ah, professor, mas não tem amarelo no vermelho? Eu fiz na aula de artes. Vocês misturaram tinta. Cuidado para não confundir tinta com pigmento. Pigmento real. Então a gente vai ver nos dois casos aqui a coloração ficou preto. Tá bom? Vamos para os nossos exercícios, ó, para você ver como a coisa acontece nos seus vestibulares. Então tem aqui, ó, um fotógrafo que ainda gostava de trabalhar com filmes fotográficos entrou num quarto escuro para revelar suas fotos, levando uma caixa contendo 4 bolas. Cada uma dessas bolas tem diferentes cores sobre a luz do sol. A luz do sol é luz branca, tá? Apresentando as seguintes cores. Uma era preta, outra era branca, outra era vermelha, outra era verde. No quarto, a iluminação era apenas por luz vermelha. Ah, se era apenas por luz vermelha, então vamos fazer aqui uma coisa aqui, ó. A primeira era preta, não era isso? A primeira era preta, a segunda era branca, a terceira era vermelha e a quarta bola era verde. Isso porque está sendo iluminada com luz branca. Quando a gente colocar luz vermelha, que cor que vai ficar a bolinha preta? A bolinha preta nunca vai refletir nada, continua preta. E a bolinha branca? A bolinha branca tem todas as cores, então ela vai conseguir refletir o vermelho. Então ela fica vermelha. E a bolinha vermelha? Essa é fácil, ela só reflete o vermelho, então tá de boa. E a bolinha verde? Ah, a bolinha verde não tem para refletir, então ela fica preta. Então a dica é o seguinte: sempre vai ficar a cor que ele está pedindo, por exemplo, ó, vermelha, então vai ter vermelho e vai ter preto, que é a outra. Deu para entender? Então, resposta em ordem: preta, vermelha, vermelha, preta. Qual que é a alternativa que dá isso daí? Preta, vermelha, vermelha, preta. Alternativa C. Questão da Universidade Estadual do Acre. Ele dá a bandeira, sabe que bandeira é essa? Do Amazonas. E ele diz assim: caso a bandeira do Amazonas venha, então estou aqui, ó, caso a bandeira do Amazonas venha a ser iluminada apenas por luz vermelha. Lembra que eu falei qual que é a dica? Ele não pediu vermelho, então vermelho e preto é a resposta. Então, ó, vamos lá. Que cor que fica a parte branca? Vermelha. Parte azul, preta. Parte vermelha, vermelha. E a parte branca? Vermelha. Então ficou vermelho e preto. A alternativa E de Cunegundes. Próxima. Questão da FGV. Sob a luz solar, Tiago é visto por uma pessoa de visão normal para as cores usando camisa amarela. Então vamos lá. A camisa é amarela e Diana tem um vestido branco. Se eles entrassem num túnel e fossem iluminados por uma luz azul, que cor que seria a camisa do Tiago? Ué, se a luz é azul e a blusa é amarela, ele ia ficar com camisa. Tem gente que achar que é verde. Olha como tem essa respostinha aqui, ó, tá vendo? Mas não é. Então, se você tem o amarelo e recebe azul, você fica preto. E a menina que estava com vestido branco vai ter o teu vestido na cor da luz que ela recebeu, que é azul. Então ficou preto e azul, a alternativa E. Tá bom? Agora a gente vai para as questões mais ligadas com o ângulo de incidência e de reflexão. Aqui a gente tem a seguinte situaçãozinha, olha só. Nós temos aqui
um espelho plano vertical e ele quer saber qual que vai ser essa altura H aqui, ó. Então vamos analisar apenas os ângulos e analisando os ângulos a gente consegue chegar em algum lugar. Então vamos aqui comigo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou prosseguir isso aqui, ó, até chegar nesse ponto aqui. Estou só analisando geometricamente. Esse ângulo aqui é 10 graus. O que a gente sabe? A gente sabe que essa distância daqui para cá são 2 metros. Essa distância é a mesma. Eu rebati esse raio de luz aqui, eles são simétricos, eu tenho 2 metros. Daqui para cá, tenho 18 metros. E a gente sabe que aqui, até o chão, olha, tem 1,5 metro. Tudo bem? Então eu quero que vocês observem esse triângulo que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, nesse triângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um triângulo aqui. Consigo. Ó, vamos fazer preenchimento aqui. Tá bom assim. E o contorno a gente deixa dessa forma. Pronto. Vamos analisar o que a gente tem aqui. Então a gente vai ter aqui é o ângulo de 10 graus. Eu vou somar todo mundo que está aqui, ó. Vai dar 22. Então a gente tem 22 metros. Quanto que eu tenho aqui desse pedaço aqui? Esse pedaço, todo ele é o H, só que eu tenho que tirar 1,5. Então aqui eu tenho H menos 1,5. Muito bem. E olha o que ele me deu. Ele me falou alguns dados com relação à trigonometria dessa figura. E o que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual que é a relação entre os dois? A relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente é quem? É a tangente. Então, o cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu coloquei até um grau ali no O. Não tem nada a ver, né? Bom, então vamos lá. Tangente de 10 graus é quanto? Segundo o teu texto. Porque eu também não sabia isso de cor, não. 0,18. Aí a gente sabe que o cateto oposto vai valer H menos 1,5. E aqui embaixo deu 22 metros. Certo? Certo. Então agora a gente vai fazer assim. Ficou H menos 1,5 vai ser igual a 22 vezes 0,18. Quanto é que dá essa continha aí? 0,18 vezes 22. Fica 3,96. Aí 1,5 está negativo, passa positivo. Vai ficar 5,46 metros. Então aqui a gente não vai ter 5,46. Então a resposta dele é 5,5. Se eu tivesse que fazer um comentário sobre essa questão, eu falaria assim: faltou uma palavrinha aqui, que se chamaria aproximadamente, uma vez que ele não colocou o valor real, tá bom? Então, assim, se fosse uma FUVEST, ele colocaria a palavra aproximadamente. Próxima questão. A próxima questão, a gente tem uma figura que mostra dois espelhos planos e que formam um ângulo de 140 graus entre eles, e um raio luminoso R1 incide e é refletido no espelho E1, de acordo com a figura. Então, nessa situação, para que o raio refletido R2 seja paralelo ao espelho E2, qual que deve ser o ângulo de incidência? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho que está aqui e eu vou ampliar ele aqui um pouquinho. Assim, ó. Pronto. Então, vamos dar uma ampliadinha aqui para ficar mais
mais fácil o entendimento. Então bora, é assim que vai funcionar, veja. Esse daqui ele é paralelo, foi isso que ele falou ao E2, essa parte que é muito importante. Se ela é paralelo, se eu traçar uma reta aqui, ela vai formar 90 graus, então aqui já vai ser 90 graus. Como ele me falou que tudo vale 140, este outro ângulo aqui vai valer quanto? Ah, professor, para dar 140 aqui tem que ser 50. Muito bem. 50 aqui é 90 graus, porque foi perpendicular o que eu fiz. Acabou o lance de ser paralelo. Que ângulo que tem que ser aqui? Bom, na soma, a gente tem que ter 180. Então, se eu tenho 50 com 90, 50 com 90 dá 140. Não é? É, professor. Então, aqui tem que dar quanto? Tem que dar 40 graus. Se aqui é 40 graus, este ângulo aqui é quanto? Ah, professor, esse ângulo aqui tem que dar 90, não é? É. Então, vamos lá, 40 mais quanto dá 90? 40 mais 50. Então, esse aqui é o ângulo de reflexão e esse aqui é o ângulo de incidência. Qual que é a pergunta dele? A pergunta dele é o ângulo de incidência. E o ângulo de incidência deu quanto? 50. Legal? Próxima questão. Essa próxima questão é uma questão da Universidade de Pernambuco. Bem, é uma questão interessantíssima. E eu achei ela muito perspicaz. É uma forma mais elegante de falar chata. Então a gente tem aqui, o E1 e E2 são posicionados de uma forma que olha como o cara é cretino. Maior ângulo, seu safado, entre os espelhos é de 240 graus. O que quer dizer isso? Eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar. Significa que os espelhos estão aqui. Nós temos dois ângulos. Eu vou desenhar o primeiro entre os espelhos de laranja e o outro eu vou desenhar de lilás. Fazer lilás aqui. Lá, 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 lá. Tarararara. Qual dos dois ângulos é maior, o lilás ou o laranja? O lilás, né? Olha como dá a entender que é o laranja, né? Mas não, 240 esse ângulo aqui de fora. Para dar 360, esse ângulo total tem que ser 120 graus. Certo? Então, se ele é 120 graus, a gente pode dividir ele em dois ângulos de 60, mas enfim, 120. Agora eu vou desencanar um pouco desse ângulo aqui para continuar o desenho. Tá bem? Então veja só. Ó, aqui nós temos 90 graus, aqui nós temos 90 graus. E esse ângulo aqui é 120. Tá? Então, muito bem. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o desenho das imagens. Por quê? Vamos continuar lendo aqui. O objeto está posicionado a mesma distância D de cada espelho, ficando uma reta bissetriz, babá. Ok. Sendo que a distância aqui, olha que sacana, a distância entre as imagens do objeto, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte. Vamos lá para a simetria. Se ele está a uma distância D desse objeto, a gente continua na mesma distância D. Então aqui você tem a imagem do primeiro objeto, eu vou chamar de imagem 1. E aqui a imagem D também. Imagem 2. O que ele me disse, que ele quer saber essa distância aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui esse pontinho. Pronto. Não, ele quer saber o valor de D. E ele fala que a distância entre esses dois é de 1 metro. Bom, agora aqui é o seguinte, ó, veja, eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação, que é a sacanagem da questão. A distância daqui para cá é 2Ds e aqui é 2Ds e aqui é 2Ds. Isso significa que estamos trabalhando com um triângulo, no mínimo, isósceles. Esses dois ângulos são iguais. Certo? Certo. Muito bem. Vamos
continuar. Se a gente prestar atenção agora nesta parte aqui, vocês se ligaram que o ângulo aqui é 120, né? Então olha só. Ele disse que essa reta aqui é uma bissetriz. Vamos acompanhar o raciocínio. Então, ó, aqui eu tenho 90 graus, então o João vai puxar para cá, 90. Ele falou que é uma bissetriz. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se é 120, tudo aqui vai ser 60. Qual vai ser o valor desse ângulo aqui? É o que eu quero saber. A gente sabe que o ângulo formado num triângulo tem que dar 180 graus, não é isso? Se você fizer essas contas, fica 90 mais 60 dá 150. 150 para 180, esse ângulo aqui, o alfa, vamos chamar assim, vale 30 graus. Então, aqui vale 30 e aqui também vai valer 30, certo? Vou apagar e prestem atenção. Quanto que dá 30 mais 30? 60, não é? Olha só. Então, você já sabe e você já, eu acho que não sei se você já se ligou, esse ângulo vale 60. Agora, pensa comigo. Se esse ângulo vale 60 e esses dois ângulos são iguais, eles também precisam valer 60. E quando você tem um triângulo que todos os ângulos internos são iguais, ele é um triângulo equilátero. Significa que a distância ela é a mesma. Certo? Tudo bem? Então, esta distância daqui para cá vai ser o mesmo valor daqui para cá, que é o mesmo valor daqui para cá, que é 1 metro. Então, se tudo isso vale 1 metro, quanto vai valer só 1D, que é o que ele perguntou? A metade, meio metro. Qual a alternativa que vai dar isso? A alternativa A de Armando, de acabou essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi questãozinha difícil, né? Foram bastante questões que a gente fez, tá bom? Até a próxima aula com campo visual. Tchau, gente!